Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Sejam bem-vindos aqueles que pela primeira vez adentram essa casa. Que Deus os abençoe. Que possam receber tudo aquilo que vieram buscar nesta noite. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. As nossas palestras é transmitida ao vivo, à noite, à quinta à tarde, e no mesmo site elas ficam gravadas. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. É nesse momento, Senhor, que mais uma vez aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Ilumina, Senhor, o palestrante da noite que traz sua mensagem, para que esta nos envolva, para que essa possa fazer parte do nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, o Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Hoje a mensagem da noite está a cargo do nosso irmão Jefferson. Boa noite, meus irmãos. Todos estão me ouvindo bem? Boa noite aos irmãos internautas que acompanham pelo site Espiritismo Sul. Bom, primeiramente agradeço a direção da casa pelo convite de vir aqui trazer uma mensagem para vocês. Eu digo que eu sempre venho para conversar com os amigos. E hoje vamos falar sobre um tema bem conhecido, mas que sempre é bom fazer apontamentos e fazer algumas anotações. Vamos falar sobre o passe. E para iniciar a conversa hoje, eu trago uma história até bastante inusitada, que dizem que aconteceu em Rio Preto. Conta-nos o professor Rodrigues Ferreira, do Ailuz de Rio Preto, que certa vez, diante de vários confrades reunidos nos momentos iniciais de mais uma tarefa da casa, apresentou-se uma senhora pobrezinha, muito simples e acanhada, mas com um olhar determinado e confiante, certa de estar no lugar exato em que receberia o seu almejado benefício. Ela trazia nas mãos uma galinha. Cruzou silenciosamente o recinto, parou com humildade diante do professor e pediu sem rodeios: "Os senhores poderiam dar passe na minha galinha? Ela anda muito doente." Todos os olhares alternaram imediatamente da mulher para a galinha e da galinha para o professor. E agora? Certamente, inspirado pelo alto e pelos seus longos anos de convívio com a dor humana, nosso professor, com naturalidade, imediatamente respondeu-lhe: "Ah, minha irmã, a senhora veio ao lugar certo." E dirigindo-se a alguns médiuns passistas à sua volta, pediu-lhes para que se reunissem em torno da mulher e da galinha. Compenetrados, todos aplicaram o passe magnético e, em seguida, solicitou para que ela e a galinha se acomodassem e participassem do estudo. Finalizados os procedimentos, com muito jeitinho, o professor, conduzindo-lhe pelo braço centro adentro, explicou-lhe solícito: "Olha, a sua galinha vai melhorar, mas na semana que vem seria bom que a senhora voltasse aqui ao centro. Não há mais necessidade de trazer a galinha novamente. Traga apenas uma garrafa com água que será fluidificada pelos bons espíritos. Mas o importante mesmo é que a senhora volte, tá bem?"
e, despedindo-se afetuosamente, observou aquela sofrida mulher com os olhos radiantes, repleta de consolo e com a sua autoestima em alta, convicta de que Deus não lhe desamparara em sua necessidade. Então, essa história, inicialmente um pouco inusitada, né? Mas nós podemos fazer alguns apontamentos importantes. Naquele momento, para aquela senhora, o maior problema que ela tinha era a doença do animalzinho, da galinha. Mas, trazendo isso para a nossa realidade, quantos de nós, ao chegarmos na casa espírita pela primeira vez, também não trouxemos, de certa forma, uma galinha doente para a casa espírita? O que seria esta galinha doente? Seria aqueles nossos problemas, inicialmente enormes, gigantes, que nos afligiam, que nos tiravam o sono, nos tiravam a paz, nos desarmonizavam, nos deixavam muito mal, e que hoje, após alguns esclarecimentos, um pouco de estudo na casa espírita, nós vemos como aqueles problemas eram pequenos, como aqueles problemas eram pueris, como nós nos olhamos, vemos como nós éramos tolos em perder tempo, em perder a paz, em perder a paciência, por um problema que hoje a gente vê que não era tudo isso. Hoje, nós estudamos a doutrina espírita, sabemos que vivemos num planeta de provas e expiações. Sabemos que a lei é de causa e efeito. Tudo acontece por algum motivo. Então, sabendo isso, os problemas que nos afligem hoje, nós, olhando por esse lado, são tão pequenos às vezes. E nós vemos, às vezes, os problemas de outras pessoas que realmente têm problemas. Nós até sentimos vergonha, às vezes, daqueles nossos problemas iniciais. E hoje nós conseguimos enfrentar problemas muito maiores que aqueles de cabeça erguida, sabendo o porquê que estamos passando. Então, esse é um textinho para iniciar a conversa sobre o passe. Mas o passe, o que é o passe? Eu gosto muito de um conceito que diz que os passes são movimentos com as mãos, feitos pelos médiuns passistas nos indivíduos com desequilíbrios psicossomáticos da mente e do corpo, ou apenas desejosos de uma ação fluídica benéfica. Então, aqueles que se julgam que não estão legal, ou que realmente não estão legal, que dizem, é bom ir na casa espírita, ou aqueles que somente estão desejosos de uma ação fluídica benéfica. Os passes espíritas são uma imitação dos passes hipnomagnéticos, com a única diferença de contarem com a assistência invocada e sabida dos protetores espirituais. Isso está no dicionário enciclopédico em Espiritismo, Metapsíquica e Parapsicologia. Inicialmente, esse é o conceito. Mas e o passe? É uma invenção do Espiritismo? O Espiritismo inventou o passe? Será? Garantimos que, em princípio, o Espiritismo nunca inventou nada, nem tampouco criou coisas usualmente a ele atribuídas. Essa questão que o Espiritismo não inventou um passe, nós sabemos desde os princípios da humanidade que os povos se utilizavam do magnetismo, se utilizavam da posição das mãos, e tem alguns registros, tem historiadores do Egito Antigo que ensinam que existia entre os egípcios, em todas as épocas, pessoas dotadas da faculdade de curar por meio da posição das mãos e de insuflações. Também há registros que os romanos também tiveram templos onde se reconstituía a saúde por operações magnéticas. Há também registros que na Gália, os druidas e as druidezas possuíam em alto grau a faculdade de curar, como atestam muitos historiadores. Sua medicina magnética tornou-se tão célebre que os vinham consultar de todas as partes do mundo. Aqui dá fazer um adendo essa relação a esses druidas, né? Nós sabemos que Allan Kardec não se chamava Allan Kardec. O nome de Allan Kardec de batismo era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse era o nome dele de batismo. Mas foi solicitado pelo seu guia espiritual Zéfiro
que ele utilizasse o nome de Allan Kardec, que era um nome que ele utilizou numa outra encarnação. Mas não foi explicado que a encarnação era. E muitos estudos depois, algumas mensagens que foram transmitidas, ficou-se sabendo que Allan Kardec foi um sacerdote druida no século I a.C. Portanto, Allan Kardec já era bem conhecido do tal do magnetismo e de certas coisas. E tanto isso depois é corroborado, porque Allan Kardec era um estudioso do magnetismo e tinha o desejo de fazer uma obra comparando o magnetismo com o espiritismo. Mas, infelizmente, não deu tempo dele fazer essa obra. Não conseguiu concluir. Também, referente à imposição de mãos, magnetismo, o Velho Testamento tem alguns relatos referindo aos profetas, que eles vinham, chamavam eles para impor as mãos, fazer alguma coisa. Depois nós temos o exemplo que todo mundo conhece, de Jesus Cristo. Esse era o maior de todos, que ele só pela imposição das mãos fazia prodígios, embora ele dissesse que ele não fazia nada. O que fazia era a fé daquele que procurava ele. Ele nunca se atribuiu nenhuma cura. Ele atribuía sempre a fé das pessoas. E tem também relatos de passes e coisas de apóstolos no Novo Testamento já. E um que eu gosto muito, que não é de apóstolo, mas é do Ananias, o que deu um passe em Saulo de Tarso. Ananias, também, eu gosto muito do Ananias, a gente lembra de alguma coisa pequena, né? Que sempre tem essa questão. E Jesus se utilizou de Ananias para dar um passe em Paulo de Tarso, ainda Saulo de Tarso. Está no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, versículo 17. Diz bem assim: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Por que isso? Porque sabemos que Paulo, quando teve a visão em Damasco, ele ficou cego por 3 dias. E essa cena, esse relato é muito lindo de se ler no livro Paulo e Estevão, onde ele conta que eram como escamas caindo dos olhos de Saulo, após o Ananias dar o passe nele. Tirou aquela cegueira dele e ele voltou a enxergar. É lindo de ver esse relato sobre a ótica de Emmanuel no livro Paulo e Estevão. A doutrina espírita apenas estudou o magnetismo e suas aplicações. Estuda e continuará estudando suas causas e efeitos, tendo chegado a grandes conclusões, notadamente no que diz respeito ao seu uso para o bem dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, dando-lhes emprego sério e útil, e incentivando sua prática dentro dos princípios cristãos e nos limites da pureza doutrinária espírita, lembrando aos seus praticantes como fez o Cristo: de graça recebestes, de graça dai. Está no livro de Jacob de Mello, o passe, seus estudos, suas técnicas, sua prática. Então a doutrina espírita veio para estudar o magnetismo e aplicar ele da melhor forma possível nos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Os tipos de passe. Passe magnético, que é aquele fluido animalizado, fluido vital exclusivo do encarnado, né? Que ele passa dele. Passe espiritual, que é o passe sem intermédios, sem o passista, é o passe direto do espírito. Passe humano espiritual, que é o misto, esse é aplicado na casa espírita, pelo menos na sala de passe é esse, é uma mescla do fluido vital do encarnado e do fluido espiritual passado pelo espírito ali que está ajudando no processo. Esse é o passe humano espiritual. É esse que você toma na casa de passe, na sala de passe. O passe mediúnico já não é tão comum, é um encarnado mediunizado que dá um passe, esse já não é tão normal. Passe coletivo é um que se utilizava, que também não é mais utilizado, é um passe que todos fazem um grande círculo e dão um passe geral em todos, de uma vez só, mas é em todos. Autopasse é o passe que o médium passista
dá nele mesmo, antes e depois do trabalho. E o passe à distância, também conhecido como irradiação. Esse também é bastante comum, é feito nas casas espíritas. Aqui uma imagem. Esse é um passe misto. Esse é o passe que ocorre na sala de passe. O espírito atrás, de branco ali. O médium passista, recebendo os fluidos espirituais e transmitindo todos para o encarnado. Tanto o fluido do espírito quanto o dele. E aqui é a mesma coisa. Esse aqui é uma outra modalidade que também acontece. O encarnado passando o fluido vital e o espírito atuando diretamente em cima do encarnado. Isso também acontece. E aqui é uma sessão de psicografia, mas serve como exemplo do que está acontecendo exatamente neste momento, neste salão. Todos vocês, todos nós, neste momento, estamos sendo amparados espiritualmente. Nós estamos tomando um passe espiritual aqui. Isso tem relatos de inúmeras obras. Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, falam muito disso aqui. Desde que chegamos na casa espírita, nós estamos sendo amparados. É o passe espiritual. Para que serve o passe? Como permuta de energias universais, quer entre desencarnados, quer entre encarnados. Elege-se por delicado e precioso auxiliar a ser utilizado no tratamento de doenças de longo curso, nas crises bruscas e repentinas da dor, combate as chamadas doenças fantasmas, nas perturbações espirituais transitórias que sofrem as almas encarnadas, nas enfermidades da mente, no reequilíbrio de si mesmo, quando o homem está sob o fogo da auto-obsessão, nos abalos do sistema nervoso. Bom, é um monte de coisa. Um monte de coisa que o passe pode utilizar, uma ferramenta poderosíssima para nos auxiliar. Mas aí eu fui atrás de onde é que tem esses exemplos, né? Onde é que fala disso, o que está realmente fazendo. Aí eu achei na obra Missionários da Luz, capítulo 19, é narrado alguns exemplos que André Luiz, nas suas viagens de estudo e aprendizado, foi conhecer numa casa espírita. O benfeitor da casa, responsável pelo trabalho de passe, se chamava Anacleto. E André Luiz foi lá para ter umas lições sobre o passe e o poder do passe, o que poderia ser feito através do passe. E aí o primeiro exemplo era de uma senhora que estava, narra o André Luiz, que estava com uma nuvem nebulosa na área do coração. E aí o benfeitor explica para André Luiz, primeiro para ele ver o que estava acontecendo ali. Ele se assustou, aquela nuvem na área do coração, muito perigosa. E aí o benfeitor explica que aquela senhora, ela naquele dia tinha tido uma discussão muito séria com o esposo, e de alguma forma aquilo desarmonizou ela, e criou aquela nuvem em volta do coração, uma nuvem muito perigosa, mas que aquela senhora era dotada de uma fé, e ela era uma profunda buscadora da verdade. Ela estava atrás do conhecimento da verdade e acreditava muito no poder dos espíritos, na doutrina, nas coisas. E aí ela foi amparada. O trabalho espiritual foi de retirar aquela nuvem do coração dela, e ela saiu da casa sem aquele fardo perigosíssimo, por causa da região que era. Tem um outro exemplo também de um outro senhor, esse também é bastante curioso. Ele tinha uma mesma nuvem, mas na região do fígado. E é curioso esse relato, porque eles falam que essa nuvem, esse senhor era um senhor que tinha uma personalidade muito forte, mas que ele, ao longo das encarnações, ele conseguiu várias conquistas positivas no campo do domínio, de dominar as situações, de dominar os problemas, mas ele não havia ainda aprendido a dominar ele mesmo. E esse distúrbio que estava causando nele era exatamente por isso. Ele estava tentando dominar ele mesmo. Ele estava numa luta, ele até usa esse termo no texto, uma luta titânica contra ele mesmo.
em questões de alguns vícios, alguns comportamentos que ele entendeu que eram equivocados, e ele iniciou essa luta forte contra ele mesmo. Mas tamanha era a força dele que, de alguma forma, acabava tudo indo se alojar no fígado, que assimilava essas energias dele. Ele contra ele mesmo. E aí, como ele também era uma pessoa de fibra, de fé, e todo o problema dele era originado porque ele queria melhorar, ele queria lutar contra aquilo que ele considerava não bom, ele foi amparado, e os espíritos também, no trabalho, tiraram a nuvem que estava na área do fígado dele. Também tem uma terceira história de uma senhora grávida que estava com profunda anemia. E aí André Luiz foi levado para ver o caso, e tinha uma nuvem muito feia na região do útero da senhora, essa que estava com anemia. E foi explicado a André Luiz também que ela era uma pessoa de muita fé, uma pessoa, ela era o pilar de sustentação moral da casa dela. E só que naquela semana se juntou vários problemas. O marido não conseguia pagar as contas e se envolveu em dívida, e ela, como era o porto seguro do marido, tudo vinha para cima dela. E ela assimilava, só que naquela semana específica a coisa ela não conseguiu lidar com toda essa situação. Eram muitas energias que acabou desarmonizando ela. Mas ela tinha merecimento por essa questão dela ser de fé, uma pessoa firme, de moral elevada, e que sustentava o marido, era o norte, era o pilar da sustentação da casa. E por este merecimento ela foi auxiliada pelos espíritos e foi retirada aquela nuvem que estava na área do útero dela, que poderia ser prejudicial ao bebê. E nesse relato conta também que depois dessa operação de tirar a nuvem, ainda um auxiliar do Anacleto trouxe um vasinho que tinha uma substância que foi derramada diretamente na região do útero dela, que foi para enriquecer o sangue daquela área toda ali, para combater a anemia dela e ajudar o bebê que poderia sofrer risco se ela estivesse ainda em anemia. Então foi trazido uma substância que ele relata que foi jogado e resolveu até o problema da anemia da senhora. Mas tudo porque ela merecia, era uma pessoa de muita fibra e tinha muita elevação moral. Mas também tem um exemplo, que é o quarto exemplo do capítulo, o último exemplo do capítulo, que é aquela história, nem tudo são flores, sempre tem o mas nas histórias. E esse exemplo chama muito a atenção também, de um senhor que tinha perturbações no fígado e no baço. Só que este senhor, um assistente do Anacleto, chamou ele e disse bem assim: senhor, o que fizemos com um caso de 10ª vez? E aí ninguém entendeu nada. E aí o benfeitor saiu correndo para ver o que era, e André Luiz acompanhou. Aí ele chegou, viu o senhor esse, olhou e disse assim: neste caso, hoje, nós vamos intervir, mas vamos apenas aliviar, não vamos tirar o problema. E André Luiz não entendeu nada do que estava acontecendo. Nos outros 3 casos, eles resolveram o problema. Eles tiraram a nuvem, tiraram o que poderia causar um enorme dano nos encarnados, eles retiraram. E nesse senhor, eles disseram que não. Nesse senhor, naquele caso, apenas ele seria aliviado. E aí eu trago para vocês exatamente, porque André Luiz não entendeu nada do que estava acontecendo. E o benfeitor, com toda a calma, explicou para ele, nesses exatos termos, porquê da atitude. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de encolorizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Venham ao nosso grupo em busca
venham ao nosso grupo em busca de melhoras, e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência à prática de obrigações necessárias ao seu bem-estar. Entretanto, ele não nos ouve, adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses, e durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós, com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde receberá de novo o socorro completo. Isto chama muito a atenção, porque era um senhor que estava tendo o amparo, estava tendo o auxílio, estava tendo a instrução, estavam tentando encaminhar ele, mas ele estava completamente cego e surdo a tudo que diziam para ele. E aí, nessa sessão, ele ia tomar uma moratória. Ele ia ser ajudado, amparado, mas não o serviço completo, como eles mesmos dizem. Não agora. Por um tempo ele teria esse amparo, mas ele teria esse tempo para pensar, para refletir, para depois voltar a ter receber todo o benefício do passe. Resumindo, em primeiro lugar, o passe é direcionado para a pessoa, para o espírito que carece e procura por esse notável agente de cura. O socorro que lhe proporciona o reequilíbrio orgânico, psíquico, perispiritual e espiritual. Em segundo lugar, apesar do socorro fluídico propiciar quase sempre o alívio dos males orgânicos e o reequilíbrio psíquico, com notáveis conquistas no campo físico e perispiritual, a cura de qualquer mal não será atingida se as causas desse mal não forem sanadas. É exatamente este exemplo do senhor, esse que ele não estava fazendo a parte dele, ele não estava ajudando. Aquela frase de Jesus, ajuda-te que o céu te ajudará, é peculiarmente especial quando se trata do passe. Todos os que estão tentando nos ajudar, os espíritos querem nos ajudar, mas nós temos que fazer um pouco a nossa parte. Um pouco. Assim sendo, o assistido necessita de evangelho-terapia, submetendo seus tratamentos espirituais que a casa espírita vai oferecer e mais tarde do estudo. Nesse sentido, a fluidoterapia objetiva auxiliá-lo nessa conquista, na autocura, propiciando-lhe o reequilíbrio transitório, com base no tratamento das causas, até que ele, por si, tenha meios de combater os efeitos. Muito interessante que ele inicia falando que o assistido necessita de evangelho-terapia. É o estudo do evangelho. Na casa, inclusive é este o nome que se dá ao estudo do evangelho na casa, do Padre Jesus, é evangelho-terapia, que são os estudos realizados segundas e sextas-feiras às 7 da noite, das 7 às 8 da noite. Esse estudo, por experiência própria, eu posso dizer para vocês, é maravilhoso quando a gente se reúne em grupo para debater e estudar o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus, de forma mais didática, num ambiente fraterno. Isso realmente é o começo da busca pela reforma íntima. Esse é o começo de nós buscarmos a nossa autocura. Depois ele fala... Depois ele fala que mais tarde procurará o estudo. O estudo das obras da doutrina espírita são sempre esclarecedor e consolador. Todas as obras da doutrina, as obras básicas da codificação, elas esclarecem ao mesmo tempo que consolam. Todas elas acabam se interconectando. O estudo do Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno, tudo acabam se conectando e nos esclarecendo da necessidade da reforma íntima, da busca da autocura, da nossa melhora interior. Na casa, além dos evangelhos, que são segundas e sextas-feiras, a casa também oferece estudo do Livro dos Espíritos no sábado, a casa também oferece estudo do Céu e Inferno também no sábado. Quem quer buscar essa autocura, quem quer melhorar,
quem quer conhecer melhor a doutrina espírita, a casa oferece muitos recursos. Mas o Evangelho é fantástico. O que acontece no Evangelho? Nós conversamos sobre assuntos sérios, nós rimos um pouco, nós, às vezes, fizemos uma terapia de grupo mesmo, mas é maravilhoso. Os ensinamentos de Jesus de forma mais didática, para nós entendermos e resolvermos seguir o que Ele está nos pedindo, é fantástico. Tem duas frases. Uma de André Luiz, que diz que o passe, como gênero de auxílio, invariavelmente aplicado sem qualquer contraindicação, é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda a classe. O que ele está confirmando aqui? O passe sempre vai ajudar, e é uma ferramenta poderosa. Mas essa questão, se nós nos ajudarmos, o passe vai ajudar ainda mais. E tem um do Divaldo, que o passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor. Essa frase do Divaldo também eu acho muito bonita, e realmente, o médium passista que está lá, ele está dando do fluido dele, do tempo dele, do sentimento, ele está lá para ajudar na obra. É uma transfusão de amor, com certeza. E concluindo a palestra, né, nós vimos a história aquela da senhora que trouxe o problemão dela, que era o problema da galinha, que nós vimos que, na nossa realidade, é os nossos problemas, aqueles que nós trazíamos às vezes por ignorância, por desconhecer a lei, por desconhecer várias coisas nós trazíamos, né? Vimos que o Espiritismo não inventou o passe, não inventou de nenhuma forma isso vem de muitos e muitos e muitos anos. Antes de Jesus já existia magnetismo, já existia imposição das mãos. Vimos os tipos de passe, que o passe, na sala de passe, é o passe misto, humano e espiritual, mas que nesse momento nós já tomamos o passe espiritual propriamente falando. Vimos a importância da reforma íntima, porque ela potencializa os benefícios do passe. Nós nos melhorando, o passe vai ajudar ainda mais. A importância disso. Nós vimos que a casa oferece várias ferramentas, vários estudos para nos ajudar nessa reforma íntima. E vimos que é bem aquela frase de Jesus: ajuda-te que o céu te ajudará. E exatamente essa mensagem, um pequeno videozinho que passará agora para encerrar a palestra. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora
a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular, que pedra que rola não cria limo, sugerindo alterações de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Pense nisso. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Pensemos nisso. Bom, pensemos nisso. Bom, para encerrar, então, fazemos a nossa oração de encerramento. Neste momento, os pensamentos já elevados a Deus, a Jesus, a espiritualidade que se faz presente, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo, conhecendo um pouco mais da doutrina espírita e hoje conhecendo um pouco mais dos benefícios e dos mecanismos do passe. Que saiamos daqui amparados, em paz, para que quando voltarmos aos nossos lares, possamos transmitir um pouco desta paz, desses fluidos que nos foram aqui concedidos. Que possamos aplicar no nosso dia a dia estes ensinamentos, nos nossos familiares, no nosso convívio social, no nosso trabalho, e que continuemos nos esforçando nessa busca de ser uma pessoa melhor todos os dias.